a gente vai começar a aula com a nossa querida professora Michela Calaça. Ela é engenheira agrônoma, mestre em serviço social pela Universidade Federal de Pernambuco, doutora em ciências sociais pela Universidade Federal de Campina Grande, é militante do Movimento de Mulheres Camponesas, faz parte da coordenação nacional e é também militante do Movimento Brasil Popular. Michela, querida, é uma amiga querida, uma pessoa que eu tenho muita estima, afeto, ela é maravilhosa, ela é muito sabida e vai conversar conosco sobre questão agrária no Brasil. Michela, seja bem-vinda. Agora é com você, querida. Depois da sua fala, a gente abre um bate-papo com a turma. Obrigada, gente. Diminua aí 80% do que Helena disse, porque vocês sabem que ela é muito amiga. Quando ela é amiga, ela não sou isso tudinho, não, mas a gente está se esforçando. Compas, boa noite. Eu queria agradecer a Helena por essa oportunidade mesmo de dialogar. A gente adora conversar um pouquinho sobre aquilo que a gente luta, estuda e vai fazendo essa construção do conhecimento a partir de estudar, mas também a partir das lutas que a gente constrói. Então, sempre muito bom. Em especial quando é uma turma de militantes, né? Quando é uma turma de lutadores e lutadoras do campo, da floresta, das águas e da cidade também. A gente ainda fica mais animada. Eu fiz uma apresentação para ajudar a centrar o que eu vou falar, porque, veja, o debate de questão agrária é uma coisa... Para mim, não tem como debater sem... Eu vou até marcar meu tempo aqui. Não tem como debater sem pensar na história. Eu acho que a gente vai partir disso. Então, eu vou tentar... Vocês vão ver que tem bastante coisa nos slides. Nem tudo eu vou ler. Vou tentar conversar um pouco com vocês sobre os temas. Eu organizei a apresentação, primeiro para a gente entender o que é questão agrária e que é isso. Que é isso que a gente vai estudar hoje. Depois tentar apresentar a questão agrária por períodos históricos. Isso não significa que a história tenha tudo que aquilo que eu disse num período está só lá nele, restrita. Não, essas coisas elas se interlaçam, tem continuidades, tem avanços e recuos, mas a gente faz essa divisão por períodos históricos porque ajuda a gente visualizar o que era mais característico de uma época. Então, é mais ou menos isso que a gente vai falar, e isso vai estar sempre intercalado com a luta camponesa. Eu acho que o exercício que a gente precisa fazer é que a gente vive num mundo que está organizado pela luta entre as classes. A luta entre as classes nem é só a nossa luta, dos camponeses, dos trabalhadores e trabalhadoras, nem é só a ação do capitalismo, nem é só as lutas do capitalismo contra nós. É uma relação. Uma coisa acontece, a outra acontece, e aí a gente vai tentar ir trazendo esses períodos históricos, mas também ir trazendo um pouco da luta camponesa. Eu vou compartilhar com vocês o que eu apresentei. Não reparem, não, porque assim não é muito bonito, não. Eu não sou muito boa nesse negócio de fazer a apresentação, mas espero que eu dê conta dela cumprir a função social dela, que é ajudar para que eu organize as ideias. Vocês estão vendo tudo direitinho? Sim, já está aparecendo e o som está bom. Tá ótimo, obrigada. Então, né, o tema, né, que Helena me deu essa tarefa, é a questão agrária. Eu acrescentei uma perspectiva da luta camponesa no Brasil. Então, veja, questão agrária, ela é uma disciplina, uma área do conhecimento, né? Ela não é só as lutas que a gente faz, ela não é um modelo de agricultura. O problema agrário é uma disciplina,
como a gente estuda geografia, como a gente estuda história, como a gente estuda agroecologia, como a gente estuda várias outras coisas, matemática, português. Então, ela é uma disciplina do conhecimento, o que é muito interessante. Poucos países do mundo a tratam assim, né? Então, o Brasil não trata assim. Você passa por um curso de agronomia, por um curso de geografia, e você muitas vezes não estuda como que a questão agrária acontece no seu país, no mundo e no seu país. E aí, veja, compreender a questão da reforma agrária, compreender como que o campo se organiza, compreender um projeto de campo, de floresta, de água, compreender, inclusive, hoje a questão ambiental. Vocês vão ver que lá para frente eu vou dizer assim, a questão agrária passa também a ser uma questão ambiental. Né? Hoje não dá para a gente fazer aquela divisão assim que historicamente a gente vê uma coisa é a questão agrária, que tem a ver com a terra, outra coisa é a questão agrícola, que tem a ver com a produção, outra coisa é a questão ambiental, que tem a ver com preservação. Não, isso hoje está mais do que... Ele sempre foi casado, mas hoje é de uma forma que é impossível pensar essas coisas separadas. Mas quando a gente pensa numa disciplina, né, chamada questão agrária, a gente vai estar se referindo basicamente a 3 condições relacionadas à terra, que é o uso, a posse e a propriedade. A gente vai olhar, inclusive, toda a minha apresentação, eu queria que vocês estivessem com esses elementos na cabeça. Na medida que eu fosse apresentando cada período, como é o uso, a posse e a propriedade da terra nesse período. E aí, só rapidamente, né, o que é o uso, né? O uso é a forma que a gente interage na terra. Então, eu uso a terra, né? A gente mora em cima dela, então a gente tem uma casa. Então, essa parte da terra a gente tem uma casa, a gente produz, tem gente que não produz, tem gente que transporta alimento, transporta combustível, transporta... Então, não é a terra como algo para passar, para levar de um lugar para outro. Você tem áreas naturais, você tem... Então, como é o uso daquela terra? Isso é importante a gente pensar ao olhar para esse longo do tempo. O que é a posse, né? A posse é quem está na terra. Então, os indígenas, historicamente, têm a posse da terra, eles estão na terra, eles usam essa terra. Né? Da mesma forma, os quilombolas, os camponeses estão naquela terra, usam aquela terra. Já a propriedade, então, tanto o uso quanto a posse são relações naturais do ser humano com a natureza. Né? Nós não sobrevivemos sem a terra. Né? Então, a sobrevivência humana tem relação com essa uso e posse da natureza. Via o trabalho, a gente transforma a natureza para atender às nossas necessidades. Então, veja, uso e posse é algo natural. Já a propriedade, não. A propriedade, ela é um título. A propriedade, ela é uma criação humana para dizer que algo pertence a alguém. Que o carro, que a casa, que a conta no banco pertence a alguém. Mas quando a gente pensa isso sobre a terra, é algo que a gente precisava refletir. Mas até eu sempre lembro de uma frase, né, que é atribuída ao rei de Portugal, ao rei de algum país, não vou lembrar agora, sobre o Tratado de Tordesilhas. Né? Ele vai dizer assim, mas quem tem o testamento de Deus para dizer que a terra é dividida entre portugueses e espanhóis? Então, veja, a propriedade é uma criação. Tem um outro autor muito importante, que é o Rousseau, que ele vai dizer assim, só passou a ter propriedade da terra quando alguém teve força suficiente para obrigar os outros a acreditar que a terra era dele. Porque né, a terra é um dom da natureza. Então, a propriedade é uma condição jurídica criada pelos homens
para dizer que algo é dessa pessoa ou dessa empresa, ou ela não é natural. Por que eu estou dizendo isso? Porque a gente vai ver que isso é fundamental para pensar a questão da terra no país, para pensar a questão da terra no mundo, para pensar a questão da terra e a questão ambiental hoje. Entender que a propriedade privada, né, a propriedade, e em especial a propriedade privada, não é um dom da natureza. É uma opção humana por organizar a vida dessa forma. Então, essas questões que eu queria que vocês ficassem na cabeça quando eu fosse passando os períodos. Em cada período, como é o uso da terra, de quem é a posse, de quem é a propriedade, existe propriedade, como se organiza o trabalho e o fruto do trabalho, a quem pertence. Esse outro dado, eu não vou ler exatamente como está aí, mas é mais para vocês terem em mente. A gente precisa pensar que a humanidade está no planeta há mais de 150 mil anos. Que só na nossa região, na América, já tem estudos e encontros de fósseis que vão falar de 15 mil a 30 mil anos. Nós fomos colonizados há 500 e poucos anos. O capitalismo existe concretamente como um sistema mundial há pouco mais de 200 anos. Então, a humanidade é muito maior e a sua relação com a natureza é muito maior do que a realidade que a gente vive hoje, que algumas pessoas acham que é isso. A história vai ser isso e daqui para frente é só daí para baixo, né? Então, não. A história é construída por nós. Né? A forma como a gente vai lidar com a questão agrária, como que a gente vai resolvê-la, está nas nossas mãos, né? Está nas mãos dos homens e das mulheres que fazem a história e a fazem não como a gente quer, mas como as condições vão permitindo e como a luta vai se colocando. Então, essa informação aqui é muito para que a gente pense, mas somos uma partezinha muito pequena da história, mas que somos nós que transformamos o hoje para construir um outro amanhã. Então, esse é um elemento para a gente pensar a cada momento que a gente for vendo os períodos. A gente está acostumado, não sei vocês, mas pelo menos nas escolas onde eu passei, as pessoas contarem a história do Brasil a partir de 1500, né? E aí, isso em si já é uma barbárie, né? A história do Brasil é muito anterior a 1500, né? Então, em 1500, vai ter autores que vão dizer que quando os europeus invadiram as nossas terras, já existiam aproximadamente 5 milhões de pessoas, que hoje a gente chama de indígenas, né? Nas nossas terras. Tem estudos hoje que vão mostrar que cada aldeia, cada clã, tinha em torno de 500 ou um pouco mais, um pouco menos de pessoas. Que muitos eram nômades, mas nem todos. Que boa parte das plantas que tinha, existia uma boa parte que eram cultivadas já. Né? Eu, pelo menos, aprendi assim na escola, como se os indígenas só coletassem da natureza e não plantassem. Hoje já tem estudos que mostram que os indígenas tinham toda uma forma de agricultura quando os europeus invadiram o nosso território. Então, nesse primeiro período que a gente está falando da questão agrária, como se dava o uso da terra? Quem tinha posse? Alguém tinha propriedade? Como se dava a divisão do trabalho? E quem se apropriava do fruto desse trabalho? A gente vai ter um marco de uma mudança com a colonização. A colonização, ela marca, e aí eu vou trazer um elemento também sobre esse primeiro período, que eu acho que é importante, que tem a ver com essa coisa das continuidades, né? Alguém ainda vive no Brasil dessa forma?
que se vivia antes de 1500, vive. Parte dos indígenas isolados ainda vivem assim. Óbvio, submetidos ao ataque da mineradora, submetidos ao aquecimento global, submetidos a um monte de efeitos que não tem a ver com a forma deles se organizarem, mas tem efeito com a forma do planeta lidar com a questão da terra e dos bens da natureza, mas ainda podemos dizer que existem povos isolados em nossa América Latina que vivem como se viveu antes de 1500. Então, veja, uma coisa muito importante que eu acho da gente pensar a questão agrária e entender a imbricação entre capitalismo, racismo e patriarcado é pensar que a colonização foi feita por homens, foi feita com o dinheiro dos reis e do capitalismo mercantil. Então, os capitalistas ainda, capitalistas mercantis, né, aquele que juntava dinheiro com a venda, né, ia em outros territórios, comprava temperos e voltava, vendia na Europa. Então, o dinheiro desse capitalista mercantil é que vai fazer surgir o que é o capitalismo lá por 1700, final de 1700, 1900, mas essa colonização é fundamental para o surgimento do capitalismo. E por que eu estou dizendo isso? Porque a colonização ela baseia o racismo que a gente tem hoje, não é só a escravidão. É você olhar um tipo de povo, o povo europeu, ir a outros territórios e taxar aquelas pessoas como inferiores, como não civilizadas. É isso que baseia o racismo. Antes disso, não fazia sentido a lógica racista. Existia escravidão por outros temas, não por cor da pele, não por território, né? Não por local onde você habitava. Né? Então, esse fundamento ele vai ser a base material que vai possibilitar existir o capitalismo que a gente tem hoje. Então, esse é um elemento muito importante da gente entender essa imbricação entre capitalismo, patriarcado e racismo. E aí, nesse período, como que vai se dar a questão agrária no Brasil? Óbvio, vai levar muitos anos, né, para que os portugueses que vieram para o Brasil comecem, de fato, a se instalar e a implantar um modelo de produção agrícola, né, baseado na plantation, que é... E aí vamos ver se lembra alguma coisa hoje, né? Agricultura de larga escala, produzindo um produto para atender a necessidade da Europa. Né? É isso que a gente chamou de plantation, com mão de obra escrava, com muito uso de terra, com um extermínio da população originária do Brasil, né? Com o extermínio da população indígena gigante. Veja, Darcy Ribeiro vai dizer que lá, quando é 1500, você tinha aproximadamente 5 milhões de pessoas. Então, você tinha 5 milhões de indígenas vivendo no Brasil. 300 anos depois, você vai ter 1 milhão. Então, você tem um genocídio da população local, e é baseado nisso que se estrutura esse modelo de exploração agrícola que a colonização vai implantar. Por que a gente pegou um período tão largo, né? De 1500 a 1850, para pensar a mudança do segundo para o terceiro período? Porque a lei de terra ela marca uma mudança na forma do debate da questão agrária. Veja, até aí, a terra era entendida como dos reis, mas ela era o uso, era a posse da terra que determinava uma relação, seja com o rei, por mais que ele indicasse ali nas Seis Marias, nas capitanias hereditárias, mas era estar na terra e fazer uso dela quem dizia quem era dono daquela terra. Óbvio que os colonizadores, com o uso da arma de fogo, vai passar por cima dos indígenas, né, que estão fazendo uso e tendo posse daquela terra. Mas é isso que demarca. Em
em 1850, né, premidos por inúmeras revoltas indígenas, inúmeras revoltas quilombolas. Então, você tem os negros se organizando, seja para construir quilombo, fugindo daquelas terras, seja para fazer ataques, você vai ter revolta do Malês, você vai ter um monte de revolta. Então, esse é um elemento muito importante. Quando a gente escuta alguém dizendo assim, no Brasil o povo não luta, na história do Brasil o povo é pacífico, isso é mentira para boi dormir. Nosso povo sempre lutou muito. Aqui a gente vai fazendo vários processos da política indígena que tem a ver com resposta à luta indígena, mas é muito mais que isso. Tanto o povo negro como o povo indígena lutou muito. E essa luta, que às vezes tinha apoio de brancos, às vezes não, é ela que vai demarcar essa mudança do que eu estou chamando de segundo período para o terceiro, porque, veja, a lei de terra faz surgir no Brasil a propriedade privada da terra. Faz surgir aquela história do título. Na lógica dos latifundiários que sempre tiveram o domínio da legislação, o domínio do Estado no Brasil, eles vão dizer assim, estamos perdendo, vai acabar a escravidão. A gente está passando, então, assim, vão colocar que para ter terra você tem que comprar. Né? Então, antes de começar o processo da abolição inacabada, as várias leis, né, que vão libertando os escravos até chegar na abolição inacabada, e veja, a gente está usando a ideia de abolição inacabada e não de abolição... né? Às vezes tem organizações falando de abolição, falsa abolição. Na minha concepção, acho que na concepção de alguns autores, é importante que não é uma falsa abolição. Veja, era legal tratar pessoas como mercadoria, deixou de ser. Continuou existindo tráfico de escravos, continuou, mas era ilegal, e isso é uma marca importante. Isso não veio da vontade de Isabel, isso veio do resultado das muitas lutas, seja dos quilombolas, seja dos negros escravizados, e também de alguns intelectuais que eram contra a escravidão. Então, veja, ela é inacabada. Por quê? Porque antes da libertação se cria uma lei que vai dizer assim, só tem terra quem pode comprar. E aí há uma libertação que não ressarce os trabalhadores, né, pelo tempo de trabalho escravizado, pelo contrário. Né? Historicamente, vai ressarcindo o latifúndio. E, então, ela não se efetiva, porque as pessoas não têm o direito ao trabalho garantido. Então, essa marca, né, o surgimento da lei de terra, a gente usa para demarcar de um período para outro por causa disso. Porque ela vai marcar uma mudança na forma de organizar a questão agrária no Brasil. No lugar de o uso e posse, você vai ter a demarcação da propriedade privada via compra. Só comprando as pessoas podiam ter acesso à terra. E aí, tendo a Revolução inacabada, você tem um processo que ele dá conta de dois interesses dos latifundiários, de dois interesses dos colonizadores, que é a chegada dos camponeses europeus no Brasil. Quais são esses dois interesses? Essa lógica racista de mudar a mão de obra, de dizer assim, não, a força de trabalho escrava não serve para ser assalariada. E uma lógica de branqueamento da população brasileira. Então, a gente vai vendo que o racismo ela estrutura toda a questão agrária. Porque quando você vai começar a organizar o trabalho no campo de uma outra forma, você traz da Europa pessoas brancas para ter acesso a esse trabalho. Mas veja, isso não foi uma vinda maravilhosa, não. Óbvio que se você compara com quem estava sendo escravizado e veio em navio negreiro, óbvio que a condição do colonato que estava chegando era um pouco melhor.
Mas muitos deles saíram enganados de sua terra, que ia chegar aqui, ia ter direito à terra, ia trabalhar para si mesmo, e foram trabalhar nas grandes fazendas do país. Muitas vezes, mesmo tendo acesso a um pequeno pedaço de terra, tinha que trabalhar vários dias, e parte da sua produção, para o latifundiário, parte da sua produção, mesmo daquela terra que era dele, era entregue ao dono da terra. Então, você vai ter uma outra forma de exploração também, né? E nesse período, veja, 1850 até 1930, e aí vocês vão entender que em 1930 a gente demarca porque vai haver também uma nova mudança estrutural na forma de organizar o campo, é que o capitalismo industrial no mundo ele já está consolidado. Óbvio, basicamente essa consolidação se dá na Europa, porque aqui, né, no capitalismo que a gente chama de dependente, um capitalismo que ele é mais atrasado, que boa parte da superexploração da nossa força de trabalho serve para enriquecer os capitalistas da Europa, aqui não estava ainda consolidado. Mas você vai ter, em 1930, uma mudança significativa nisso, e isso tem impacto na questão agrária. Um parêntese no período, na formação do período, para falar sobre a formação do campesinato brasileiro. Muitas vezes a gente aprendeu que a formação do campesinato brasileiro era com a vinda desses colonos europeus. Isso é um equívoco histórico sem tamanho, em dois sentidos. Um sentido é, se a gente pensar o campesinato nordestino, praticamente isso nem existe. É residual, essa colonização europeia. Hoje ela é residual, se a gente pensar em quem conforma o campesinato brasileiro hoje, que ele é basicamente, no Nordeste, feito de pessoas negras que foram escravizadas e libertas ou que formaram quilombos durante o período da escravidão. Muitos indígenas que saem do litoral para o sertão para fugir do extermínio e que muitas vezes se conformam num modelo de agricultores para também fugir do extermínio. Então, a gente vai conhecer, em especial, quem mora no interior da nossa região, tipo, quem mora em Carnaubás, quem mora... sabe o quanto de indígena essa população tem, mas que nem lembra. E também desses colonos europeus que vieram para o Brasil achando, né, que iam ter acesso real à terra e foram super explorados por latifúndio. Então, a violência é a marca fundamental da conformação do campesinato brasileiro. E ele é um campesinato que é diverso. Ele é um campesinato que tem indígenas, quilombolas, que tem pescadores e pescadoras, que tem extrativistas, que tem colonos europeus. A gente pode ter diversas identidades dentro do campesinato, mas a gente conforma uma classe que vive do seu trabalho no campo, na floresta e nas águas. É isso que é o campesinato. O modelo de agricultura familiar é parte do campesinato, é um modo de uma parte do campesinato se organizar. E ele vai nascer nessa lógica, né? Então, o campesinato brasileiro é fruto desse processo, que tem a violência, a expulsão da terra e a superexploração do trabalho como o fermento que o conforma, né? E aí vamos voltar para a lógica. Eu acho ruim essas apresentações assim, porque eu não vejo vocês e não dá para vocês me pararem para perguntar se quiser. Mas eu vou tentar ser um pouco mais rápida para a gente conseguir dialogar na aula. Então, esse quarto período, o que é que eu disse que tem uma outra mudança, né? Você tem um país agrário exportador que vai tentar se industrializar.
É isso que a gente vai olhar como uma outra mudança na questão agrária brasileira. Então, você tem, né, a Era Vargas, uma tentativa de implantação de um capitalismo industrial, uma marca que eu acho que é importante da nossa história, para a gente entender o que é a tão chamada Revolução de 30, né, que é muito interessante. Vocês olhem isso, que eu acho que é bem interessante para a gente olhar como que o racismo estrutura a nossa história. Como que a gente trata Canudos? Como que a história trata a revolta dos malês? Como que a história trata a cabanagem? Como que a história trata as diversas lutas que a gente tem do povo no nosso país? Como revolta, como algo ligado à religiosidade, sempre. Mas quando são as duas burguesias se enfrentando, é a Revolução de 30. Aí o nome ganha um outro patamar, não, é uma revolução. Então, o que é a Revolução de 30? É a burguesia industrial brigando com a burguesia latifundiária. Né? É uma briga entre burguesias. É São Paulo, é os latifundiários de São Paulo dizendo aqui não, aqui se manterá latifúndio. E a burguesia industrial de outras regiões, mas não, é necessário entrar no mundo moderno, é necessário mudar a forma do Brasil se organizar o seu trabalho, organizar a produção. Você vai ter, nesse período, inúmeras lutas dos trabalhadores urbanos. Você também vai ter, entre 1930 e 1980, ali mais ou menos pelo final dos anos 60 e 70, uma mudança em como se divide a população brasileira. Né? Os censos mostravam, até o final dos anos 60, 70, você tem uma maioria da população no Brasil camponesa, e você passa a ter uma maioria considerada urbana. A gente sempre leva essa lógica do considerado urbana, porque muitas vezes as pessoas moram, vou dar o exemplo, a minha própria cidade, que é Currais Novos, que hoje é grande, mas que nessa época era muito pequena, e que a cidade vivia toda em torno do rural e depois da mineração, mas assim as pessoas eram consideradas urbanas. Então, você tem, de fato, uma mudança grande da lógica de organizar, né, a economia brasileira do campo para a cidade, mas é importante a gente também olhar com um pouco de crítica essa lógica de considerar tudo urbano. Então, Rafael Godeiro tem 3 mil e pouco habitantes, que basicamente a sua economia é rural, porque está organizada no centro ali da cidade, é considerado urbano. Acho que a gente tem um olhar para ter nessa situação. Mas o que é que você tem essa demarcação, né? Você tem uma política para favorecer a indústria que favorece essa mudança do campo para a cidade, que incentiva essa mudança, falando em modernização das fazendas, que não é real ainda nesse período, ela vai acontecer mais para frente, mas ela ainda não é real, e que você vai ter, no fundo, muita expulsão dos camponeses. Porque, veja, a fazenda agora, que tinha um lugar que ele separava para que seus trabalhadores pudessem plantar o seu milho, o seu feijão, mesmo que tivesse que dividir com o latifundiário, agora eles não querem mais que tenha esse lugar. Não, agora você se vira para onde que você vai morar e tem que colocar cana, café, algodão em toda a fazenda. Porque a lógica é como que eu faço para lucrar mais, então não tem mais esse espaço. Né? E aqui no Nordeste você vai manter a lógica de olhar para o sertanejo como poceiro, como alguém que toma conta de uma terra que não é sua, ou que não tem o título, ou que não tem a posse confirmada, né? Tá sobre a terra, mas não tem a posse confirmada. Então, você vai ter um processo de subordinação do campo à cidade. E mesmo dos camponeses, a lógica industrial. É nesse período que começa o processo de ser assim, ou moderniza ou sai do campo.
Veja que é nos anos 50, é no começo da ditadura, que vai se começar a falar sobre Revolução Verde, sobre a lógica de mudar e modernizar, uma modernização que sempre é chamada de conservadora, por quê? Porque ela conserva a base da propriedade da terra. Ela pode mudar de 100 trabalhadores para um trator. Ela pode mudar de vários trabalhadores para dar conta do controle de praga para usar veneno. Mas ela conserva o principal, que é a propriedade da terra, na mão de poucos. Então, você vai ver esse começo dessa mudança nesse período. Então, você vai ter também uma massificação de assalariados rurais, né? Mas você vai ver também que esses assalariados não têm os mesmos direitos que Vargas, né? Regulariza para os trabalhadores depois das várias lutas dos trabalhadores urbanos. Então, veja, os trabalhadores urbanos vão ter direito a salário mínimo, como é o nome? A estabilidade. Essa é uma coisa muito interessante, assim, que é histórica, que eu gosto muito de lembrar, é que na era Vargas, passados 5 anos que você trabalhava na mesma empresa, você tinha o direito à estabilidade, como hoje só tem no concurso público, né? Isso aí vai cair depois dos anos 80 para se transformar no FGTS, né? Dizer assim, não tem mais estabilidade, mas você vai ter um dinheiro que guarda. Então, né, nesse período, a luta dos trabalhadores dão o direito à estabilidade a todo trabalhador. E você vai ter, no que na questão agrária, uma ampliação da fronteira agrícola. De agora em diante, a gente vai ver essa ampliação na fronteira agrícola a cada período. Veja que os períodos vão ficando mais curtos, as coisas vão ficando mais velozes. E a ampliação da fronteira agrícola significa ataque ao território indígena, quilombola e camponês. Então, o resumo desse período, a gente pode dizer que é o desenvolvimento no Brasil do capitalismo industrial, né, essa mudança da lógica rural para a urbana, essa subordinação do camponês à indústria e a lógica de uma agroindústria, não uma agroindústria camponesa, mas uma agroindústria empresarial, né? Aquele que vai lá comprar muito barato do camponês o leite, vai industrializar e vai vender. Isso vai começar a surgir de forma muito significativa nesse período. Aqui a gente vai colocando outras lutas indígenas e outros marcos que os indígenas vão conquistando ao longo dos anos para a gente perceber que é isso. Camponeses, indígenas, quilombolas vão, na medida esses períodos vão acontecendo e ele é permeado por lutas, por conquistas, por derrotas, por assassinatos no campo brasileiro. Por que a gente está marcando aqui, no final dos anos 80, né, no começo dos anos 80, essa junção da questão agrária e da questão ambiental? É nos anos 70, 80, que mundialmente começa a se falar de aquecimento global, que mundialmente começa a se falar da destruição da natureza, começa vários pesquisadores a alertar, ainda de forma muito inicial, mas é quando se começa a alertar que tá se desenhando algum problema. Né? Aqui no Brasil, os anos 80 é conhecido como a década perdida, né? Por quê? Porque os ditadores se endividaram, fizeram dívida, gastaram como bem quiseram o dinheiro do povo brasileiro e depois deixaram de investir, começou a entrar em crise e você tem desemprego, inflação, você tem inúmeras, que é a década que vai começar a degringolar a condição, né, de apoio dos militares para manter o golpe. É uma década perdida para a economia, mas é uma década essencial para pensar a luta camponesa no Brasil. É aí.
final dos anos 70 para os anos 80, que você começa um reascenso da luta de massas no país. É aí que nasce o PT, é aí que nasce a CUT, é aí que nasce o Movimento Sem Terra, a CPT e diversas organizações de mulheres camponesas por vários estados. Com a luta que vai na linha de pensar um outro modelo de agricultura, na crítica a esse modelo urbano-industrial que vem chegando no campo, e aos resultados dessa política de uma assistência técnica voltada para a modernização, voltada para mais veneno, para um outro modelo de agricultura que nega os conhecimentos tradicionais. Então, esse período, ele é o período considerado uma década perdida para a economia, mas considerado uma década estratégica na reacessão da luta de massas no país. E ela vem do campo. Ela também vem de São Bernardo do Campo, né? Com Lula, com os sindicatos. Claro que ela também vem daí. Mas se a gente pensa a questão agrária, ela vai tomar, né? Até hoje, a gente tem o maior movimento social do país, o Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, e mesmo com várias divisões, né? Você tem outros movimentos de luta pela terra, mas você mantém a lógica do maior movimento de luta, né, pela reforma agrária no Brasil, surge aí. Então, e se mantém a lógica da ampliação da fronteira agrícola. Por que a ampliação da fronteira agrícola vai ser algo que vai dominando dos anos 30 até hoje? Porque a lógica do capital é que terra é para servir para lucro. E esse modelo agroindustrial, ele é um modelo que ele esgota o solo, que ele esgota a condição da natureza de responder, inclusive economicamente, com produção. Então, você precisa ampliar a terra. Então, muito da produção, é óbvio, nos anos 2000, até você vai ter também um certo desenvolvimento científico para ajudar a aumentar a produção, mas, majoritariamente, a ampliação da produção no Brasil é ampliação de fronteira agrícola, é ampliar o número de terras que se usa para produzir a mesma coisa. E isso significa, como eu disse antes, como a gente viu na colonização, isso significa extermínio do povo indígena, dos quilombolas, dos camponeses, e cada vez mais significa degradação ambiental e colocar em risco não só o futuro dessa população, que é atacada pela expansão do modelo, mas colocar em risco a própria sobrevivência humana. Aí tem todo um debate, né, nas questões ambientais, se coloca em risco o planeta ou se coloca em risco a sobrevivência humana. Eu defendo que coloque em risco a sobrevivência humana, porque, veja, o planeta, a natureza, ela se adapta. Vai deixar de ter uma planta, vai passar a ter outra, né? Os dinossauros se acabaram, mas outras plantas surgiram, outros animais surgiram. Quem vai deixar de sobreviver somos nós, que não damos conta de sobreviver com tamanho aquecimento global. Não vamos dar conta de sobreviver com água poluída, não vamos dar conta de sobreviver com comida envenenada. Então, a destruição da natureza coloca em risco, e em especial, e primeiro, quem vai morrer somos nós, que somos da classe trabalhadora. Os ricos arranjarão um jeito de, por um tempo, sobreviver, mas também, como não conseguem sobreviver sem explorar a nossa força de trabalho, não durarão muito. Então, olhar a questão ambiental é fundamental para a gente olhar a questão agrária, de como pensar as lutas camponesas, mas também de como que a gente organiza um outro modelo de viver no campo, na cidade, na floresta e nas águas. Eu agora prometo que vou ser bem rápida, que eu vi que eu já estou com 40 minutos. Então, veja, a gente vai marcar o 6º período a partir de 2000. Tem mudanças enormes, significativas, rápidas, mas eu acho que algumas coisas são importantes e elas permanecem, né? Veja, o modelo continua sendo agroexportador, sendo que agora considerado pop, considerado moderno, considerado tecnológico, porque agora usa avião para passar veneno na cabeça da gente, né?
porque agora usa trator sem trabalhador, ou pelo menos sem trabalhador na bulé, né? Porque vai ter algum trabalhador organizando o programa de internet lá que vai usar para fazer a mecanização sem pessoas, né? Você tem um fortalecimento da lógica da indústria do insumo, uma ligação direta da agricultura brasileira com os bancos. Então, você tem um processo a partir da industrialização da agricultura, a especulação da terra, a lógica de tornar a produção dependente da indústria. Então, se você pensar uma produção de soja, eu lembro de um debate contra a soja transgênica, que o Blaio Mas, né, um grande produtor de soja, estava no mesmo argumento que nós, da Via Campesina, de que era um absurdo soja transgênica, porque isso aprisionava o agricultor à multinacional. É isso mesmo. A lógica da semente transgênica, a lógica do veneno, essas coisas ligadas, aprisiona a produção agrícola ao mercado. Você só vai conseguir produzir no ano seguinte se usar a mesma semente, se comprar de novo, se usar mais veneno, isso vira um aprisionamento, né? Sendo que hoje ele não é mais contra, né? Porque hoje a lógica da financiarização, eles acabam ganhando, porque eles têm também são dono de banco, também são dono de vendedora de veneno, e isso vai. O caso da soja é um caso bem emblemático de como isso se mistura. Né, contra um modelo de produção real, você tem um modelo de produção de lucro. Veja que eu não usei de riqueza, porque não chega nem a isso. É riqueza para um, mas pobreza para a grande maioria da população. Nesse período, aqui eu coloco várias, né, lutas. Então, a Constituinte foi uma espécie de junção de várias lutas, né? Você vai ter as camponesas fazendo luta pelo direito à aposentadoria, a Seguridade Social, os povos indígenas lutando por seu território na Constituição de 88. Você tem, nos anos 60, as ligas camponesas, você tem a ocupação da ANUNE no começo dos anos 80, como esse marco de surgimento do MST. Você tem uma camponesa sindicalista assassinada em 83 como repressão à luta camponesa. Então, veja, nessas mudanças todas, os camponeses estão lutando por um outro modelo de organizar o campo, um outro modelo de relação de trabalho, em especial aqui no campo, e uma outra relação com a propriedade da terra, que depois, né, vão se transformar em outras lutas. Rapidinho, assim, como é que o Estado, né, de tudo isso que a gente viu, como é que o Estado tratou o campesinato? Pela perseguição ou não reconhecimento, porque, veja, se a lei que abole a escravidão, não faz reparação, não proporciona trabalho, você ou persegue ou você não reconhece, né? A lei, o processo de industrialização, que levou direitos, né, à classe trabalhadora urbana, a partir da sua luta, não chegou ao campo. Nos anos 50, você vai ter uma modernização do campo sem camponeses. Naquela lógica, na modernização conservadora, você mantém os donos do poder no mesmo lugar, mas você dá trator, você proporciona uma forma de melhorar o trabalho e o lucro desses produtores. Você vai ter na ditadura de 64 um fortalecimento do latifúndio, ampliação da violência no campo contra camponeses e indígenas e quilombolas, e você vai ter a implantação real do processo de Revolução Verde. E, a partir do final dos anos 80, anos 90, veja, neoliberalismo, financiarização da agricultura, são ações do Estado. Isso aqui que a gente está resumindo é coisas que a gente veio mostrando ao longo da história, mas é muito importante a gente perceber que tem um papel do Estado. Essas coisas não acontecem só porque o latifúndio quer. O latifúndio ocupa o Estado e faz
uso do Estado a seu favor. E é muito importante lembrar que o Estado é fruto do imposto de todo mundo, e majoritariamente no Brasil, o imposto da classe trabalhadora. Então, aqui eu coloquei, né, essa ascensão da luta camponesa no Brasil, mas também boto aqui a CLOC na América Latina. Essa é uma realidade não só do Brasil, mas da América Latina também, que são várias organizações camponesas de mulheres que são estaduais, e elas vão ser estaduais até 2004, só em 2004 que algumas delas se transformam em movimento de mulheres camponesas. Veja, existiam muito mais do que essas. Muitas, inclusive, não se tornaram movimento de mulheres camponesas, permaneceram com seus nomes. Aqui é só um exemplo para a gente olhar que nesse período de resistência camponesa também existia uma resistência que era organizada por mulheres camponesas por um outro modelo de agricultura. Aqui eu passo rapidinho sobre qual as lutas, né, que as mulheres travavam nesse período, e aí elas vão falar sobre essa relação de gênero e classe. Vamos dizer que não é só a classe que determina, né, a realidade, mas gênero e classe. As mulheres não eram reconhecidas como trabalhadoras, sim, tratadas como mulher de alguém. Então, as mulheres queriam ser sócia no sindicato, queriam ter direito à previdência e luta para que as políticas públicas que chegassem ao campo chegassem para o campesinato e também chegassem para as mulheres. Aqui são diversas lutas, né, de mulheres indígenas, a ocupação da Aracruz Celulose, mulheres quilombolas. Então, questão agrária a partir dos anos 2000. Eu vou passar bem rápido. Tem um elemento que eu acho que é fundamental da gente pensar ainda nesse último período que a gente tratou, né? Que ele vai ter um marco que a gente não consegue caracterizar como um outro período, que, na verdade, se pensar o latifúndio, o agronegócio, ele permanece mais ou menos o mesmo, mas tem uma mudança emblemática na relação do Estado com o campo quando o primeiro operário vira presidente do Brasil. Então, em 2003, a partir da vitória de um governo, né, que vem da classe trabalhadora, que vai ter um governo caracterizado por conciliação de classe, não resta dúvida, em especial no campo. A gente vai ver isso claro na lógica do MAPA e do MDA. Então, você tem um fortalecimento do agronegócio, mas também, pela primeira vez, um fortalecimento da agricultura camponesa e familiar. Na nossa avaliação, essa era uma contradição. Na lógica do Lula pensar na época, era uma forma do Estado servir para todo mundo. Né? Não é bem assim, mas até porque o MAPA tinha 80% do orçamento, enquanto o MDA, né, que era o Ministério voltado ao campesinato, tinha 2% do orçamento voltado para o campo. Mas você vai ter pela primeira vez política de crédito para a agricultura familiar camponesa, demarcação de terra, reconhecimento de terra indígena e quilombola. Você tem uma política de assentamentos. Não é uma reforma agrária como a gente queria, mas você tem uma política de assentamento e de estruturação de assentamento que muda a vida das pessoas. E isso é importante, porque é pela primeira vez que você tem essa política. Antes você tinha uma distribuição de terra onde você não dava nenhum tipo de política e depois reclamava que o camponês não ficava na terra que recebia. Então, você vai ter toda uma estruturação da assistência técnica voltada para a agricultura camponesa e familiar, com perspectiva agroecológica, com a perspectiva de ampliar a produção, em alguns casos, quando ligada ao PRONAF, muito na perspectiva mercantilizadora, de tornar a agricultura familiar camponesa num agronegocinho. Essa também é uma contradição. Mas você vai ter política de aquisição de alimento. Esse era um gargalo histórico da agricultura camponesa. Nós sempre produzimos, e produzimos muito, mas nem tínhamos dados, e passamos a ter no governo Lula, porque houve um censo que demonstrou que a agricultura familiar produzia 70% dos alimentos que está na mesa do povo brasileiro, e que antes a gente entregava para o atravessador, e você passa a ter uma política pública que compra direto do camponês e faz entrega
em lares de assistência, faz entrega para quem precisa, coloca em restaurantes populares. E veja, e foi a primeira política atacada pelo Moro. Isso é sempre bom lembrar que a ação em 2013, orquestrada pelo Moro, que prendeu camponeses lá no Sul, atacava esse programa. Você tem o programa de cisterna, que para a nossa realidade do semiárido é uma mudança significativa. Não só no acesso à água limpa para beber, mas depois na água para produção, nos diversos formas de estocar água. O Bolsa Família, na nossa região em especial, ele é fundamental para ampliar a nossa possibilidade, inclusive, de produzir. Porque os camponeses da nossa região passam a receber o Bolsa Família, e esse é mais um recurso que se investe ou em comida, para que as pessoas tenham condição de trabalhar e produzir mais, ou muitas vezes em ferramentas de trabalho, em várias. Então, o campesinato brasileiro usou o Bolsa Família também para fortalecer sua produção. E a política de valorização do salário mínimo, com uma valorização real, tinha um impacto significativo na agricultura camponesa, porque boa parte dos nossos camponeses começava a se aposentar com 50 e 55 anos. Então, essa lógica da aposentadoria, camponês não se aposenta e deixa de trabalhar, né? Como quem mora na cidade. Também favorecia a ampliação da produção e a melhoria da condição de vida. A gente passou a ter política pública com recorte de gênero, de povos e comunidades tradicionais, de juventude e uma política de construção de agroecologia. Essa é uma mudança que veio só da cabeça do Lula? Claro que não. Essa é uma mudança da luta social que essas organizações que construíram esse governo também continuaram fazendo luta. Essa é uma mudança do diálogo Estado e sociedade civil, que antes só existia para o latifundiário, que antes só existia para o agronegócio. Essa é uma mudança significativa. Tem contradições, tem problema. Se ampliou a mineração no país. Se ampliou a lógica das hidrelétricas no país, nesse período também. Isso é contradição. Tem problema, tem luta, mas você não tem mais só um Estado que ataca, você também tem um Estado que constrói política pública. E aí, alguns resultados dessa política, né? Então, produção agrícola camponesa chegando à escola, hospital, casa de repouso, sendo organizadas várias feiras nos pequenos municípios, nas grandes cidades, em bairros de classe média, também chegando produção da agricultura camponesa e agroecológica a partir de política pública. Em 2014, a saída do mapa da fome. Eu tinha colocado aqui o caso da soja, mas eu vou pular para a gente pensar o que é que foi o golpe e o seu impacto na questão agrária. Então, o golpe, a primeira coisa que ele faz é acabar com o MDA e dizer assim, o agro é só é tudo agronegócio. E acaba com a boa parte das políticas, dessas que eu falei, que tinham resultado, acabou com cisterna, acabou com política específica para mulheres rurais, para a juventude, a terra foi se acabando. Você amplia massivamente, em especial no governo Bolsonaro, a liberação de veneno, a liberação de arma, amplia a violência no campo, aumenta a pobreza. Um fortalecimento jamais visto da mineração, do agronegócio, dos bancos e do hidronegócio, causando mais violência e ainda mais ampliação da fronteira agrícola. Você tem a volta da fome de forma massiva já em 2017, mas hoje, 1/3 praticamente da nossa população não tem condição, não sabe se vai, de fato, se alimentar durante o dia. Então, você tem uma ampliação, na medida que você tira do campo as políticas públicas, né, como dizia o companheiro lá no começo, se o campo não planta, a cidade não janta, e o agronegócio não planta comida. Majoritariamente, ele planta cana-de-açúcar, soja para alimentar animal para fora, eucalipto. Isso não é comida. Não é isso que a gente come. Né? Mas isso dá dinheiro para eles. Ah, mas tem o agronegócio do boi. Quem que come esse boi aí da Friboi? Quem tem dinheiro para comprar esse tipo de carne?
para onde ela é produzida, como ela é produzida, qual o impacto da produção bovina em larga escala, na natureza, no Pantanal, né? Não acreditem na novela Pantanal que o produtor de boi é bonzinho e ele pensa na natureza, né? Isso é disputa ideológica do agronegócio. No fundo, o que eles fazem é ampliação de fronteira agrícola e destruição da natureza. Então, a gente continua, né, na resistência, fazendo campanha de solidariedade, lutando por lei que possa voltar à política pública. A gente está vivendo um extermínio sem tamanho. Assim, eu acho que talvez visto no período de colonização dos povos indígenas e quilombolas. Todos os dias tomba uma liderança indígena, uma liderança camponesa. Nossa tarefa é organizar povo, eleger um governo que possa derrotar o Bolsonaro, mas organizar povo para derrotar o bolsonarismo, porque a questão agrária e a questão ambiental são fundamentais para a gente ter comida na mesa, mas para a gente sobreviver a um planeta que esquenta a cada dia e que cada dia fica mais difícil produzir alimento. Algumas lições que eu acho que é fundamental a gente pensar do período, né, que a gente viveu política pública voltada para a agricultura camponesa, voltada para a classe trabalhadora. Política pública sem organização do povo não se sustenta em tempo de crise. Quando o cobertor fica curto, os capitalistas querem só para eles. É parte fundamental da construção da soberania alimentar e da defesa do meio ambiente, os camponeses, os indígenas e os quilombolas. Veja, quem preservou a natureza até hoje foram esses povos. Então, não dá para pensar uma preservação da natureza que preserve as árvores, os animais e não preserve as pessoas. E essas pessoas precisam estar organizadas para conquistar esses avanços e não permitir a derrubada. A gente tem a experiência da Bolívia, da Venezuela, da Nicarágua e de Cuba como exemplo de que, como povo unido e consciente, consegue garantir o direito mesmo em tempos de golpe. Alguns desafios assim para a gente pensar. A família, ela é um sujeito coletivo importante na agricultura familiar, mas ela também tem violência de gênero e geração. Então, olhar para a família camponesa como uma coisa só, como o interesse de um só, não ajuda a consolidação desse modelo de uma outra agricultura que a gente quer. Política pública, ela tem que atender demanda dos povos originários das comunidades tradicionais negras, em sua diversidade, com crédito, com subsídio, mas também com valorização da sua cultura e da organização popular. Mulheres e jovens e povos tradicionais precisam ter política pública específica, um Estado que garanta orçamento, pessoal e uma lógica de política pública voltada à soberania alimentar. Obrigada, desculpa ter falado demais. Michela, querida, excelente aula. Percorreu aí a história brasileira e como os povos camponeses, as camponesas, os indígenas, as indígenas, né? Os povos quilombolas, né? Os povos tradicionais foram resistindo aí a essa avalanche do capitalismo nas nossas terras e como a gente tem que resistir hoje, né? Ainda com isso, né? O pessoal está colocando aqui fantástico. Olha aí, todo mundo gostou da nossa prof maravilhosa. Beijo, Maravilha, gente. amiga. Tchau. Beijo no coração. Tchau.